O juiz eleitoral Eduardo Mariano avaliou positivamente a participação popular nas eleições, destacando a tranquilidade do processo sem aglomerações ou interferências. Segundo ele, o funcionamento das eleições seguiu normalmente. O juiz eleitoral também elogiou o trabalho do cartório eleitoral, especialmente nos finais de semana próximo ao pleito, e afirmou que o processo eleitoral se desenvolveu de forma organizada até a divulgação do resultado. Nós temos uma avaliação positiva no que diz respeito à participação popular, né, de uma forma tranquila, né, sem qualquer empecilho que se dirigisse até os locais de votação. Nós tivemos, então, uma avaliação positiva nesse sentido, né? A gente notou uma tranquilidade no que diz respeito a aglomerações de pessoas, né? A cidade, ao meu ver, né, ela continuou o seu funcionamento normal, né? Não, sem que a eleição interferisse, né, no dia a dia da cidade, né? Então, é uma avaliação positiva, né? A gente vê o trabalho do cartório, né, finais de semana, principalmente nesse último período em que se aproximava a eleição, né? Então a gente nota, né, um trabalho muito árduo, né, e que foi, né, finalizado nessa fase no dia de hoje, né, no que diz respeito à votação, né, em si. Agora nós temos uma nova fase que se abre, né, que é da prestação de contas, em que a Justiça Eleitoral terá também todo o cuidado, zelo para a análise dessas contas e depois até chegar na diplomação daqueles candidatos, né, que se demonstrarem aptos, né, à diplomação. Bem, hoje já está sendo homologada a eleição em Cáceres, doutor? Hoje nós temos, então, a parte da votação, né, e aí tem todo um procedimento agora até chegar na diplomação, né? Então, a gente tem a homologação do resultado da votação de urna, né? Ela é trazida, as atas estão trazidas aqui também, saíram, né, já foram publicadas as atas do dia de hoje, né? E a transmissão dos dados. Então agora a votação em si se encerrou, né? Agora cabe à Justiça a análise dos casos. Nós temos um grande número de ações ainda pendentes de julgamento, né? Até em razão desse último mês, né? Um acúmulo de situações que foram trazidas para a Justiça, mas também nós vamos analisar com todo o cuidado, zelo, né, essa parte judicial. A parte de prestação de contas, e aí sim, né, com a diplomação, aqueles que forem diplomados, né, ainda assim, né, tem os recursos aptos para aquele que quiser exercer a ação e porventura, né, é sempre possível de se discutir as questões que são trazidas, né, pela Justiça. Mas agora é uma nova fase da prestação de contas e depois sim a diplomação, né, daqueles aptos a própria diplomação e exercício da representação popular no ano de 2025. O que dá para falar com relação à segurança das eleições municipais? Então, nós tivemos uma participação, né, importante da Polícia Militar, Polícia Federal também, que nos auxiliou, né? Na última sexta nos dirigimos até o comando da polícia, né, onde tivemos todo também o acolhimento, né, o apoio, né, foi imprescindível para que tudo transcorresse de uma forma tranquila, né? E essa foi um destaque, né, não só nesse campo do eleitoral, mas a gente convive no dia a dia, né? Eu sou juiz também da área criminal, a gente convive no dia a dia com essa dedicação, com essa presteza, né, da própria polícia militar de Cáceres, né, que também colabora muito para a gente ter essa tranquilidade nas eleições. Doutor, agora houve durante o processo, muita abstenção de votos? Não, eu não tenho ainda os números definitivos de abstenção, né? Mas a gente tem normalmente em torno de 25%, né, nas eleições normais, né? É uma situação que depois há que ser apurada, né, até mesmo esse número final, mas eu não vi ainda a quantidade de abstenção, né? Então, os eleitores, né, que não estavam aqui no município, né, não estão no município, eles têm ainda a oportunidade de justificar, né, de pagar uma multa e ficar quite também com a Justiça Eleitoral, né? Então, a gente tem números ainda para ser, né, analisados, né, e também aí cabe, né, uma verificação do que se passa em eventual abstenção, mas eu acompanho esses processos eleitorais, 20 a 25%, sempre há uma abstenção corriqueira nas eleições, né? Agora, é importante tudo isso que a população cacerense realmente foi até as urnas, né, doutor?
Foi, né? E o mais importante é que a população exerceu esse direito, né? O direito ao voto, de uma forma serena, pelo menos que eu noto, sem qualquer intervenção, sem qualquer medida, né, que pudesse afetar, né, essa ida até o local, né? Então, pelo dia de hoje, né, que a gente nota, foi muito tranquilo nesse ponto, né? A gente notou aglomerações, nós notamos pessoas com padronização de vestimenta. Então, eu acho que também o eleitor, né, os partidos, né, ganham importância nesse ponto, né, porque a gente sabe que essa questão de padronização sai, né, dos partidos, né? Então a gente teve esse respeito, né? Foi muitos fiscais, né? Não vi intercorrência, nós não tivemos prisões no dia de hoje, né? Então é algo a se destacar, né? Essa participação popular e também esse acesso da população aos locais de votação. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa à população, os eleitores que foram às urnas hoje? Bom, a gente deixa a mensagem que é sempre necessário, né? A ida dos eleitores, né? Até mesmo para eventual crítica, né? Ao judiciário, crítica ao legislativo, crítica ao executivo. O mais importante é a pessoa debater esses assuntos, né? Então, e o processo eleitoral, esse período eleitoral é apto, né? Ele é necessário para que se chegue a essas discussões, né? Então, o eleitor está de parabéns àquele que compareceu, né? E não para, né? A vida não se encerra num dia de votação, né? Cáceres, ela precisa de uma forma constante, né, dessas discussões. Não só no período eleitoral, um mês vai se discutir os destinos de Cáceres, né? Então a participação popular pode se dar de várias formas, em audiências públicas, né? Reivindicando seus direitos, né, de forma ordeira, participando das sessões da Câmara de Vereadores, né? Apresentando suas propostas, né? Não é só um mês só que se resolve tudo na vida, né? Então, a democracia é importantíssima. Não tem como, né, progredir como haver progresso, né, se não for pelo meio democrático. A eleição é só um dos modos, né, o principal, onde a pessoa elege os seus representantes. Mas ele continua ainda tendo a possibilidade, né, de forma democrática de externar suas opiniões.